falar com as crianças sobre morte, sobre de onde vêm os bebês, ou sobre por que a gente existe, por que o mundo é o mundo, por que a gente está aqui. Tem um autor que adora trazer esse assunto para os seus livros e hoje eu vou apresentar ele para vocês. Olá, eu sou a Bel e esse é o Conta Outra. Aqui a gente conversa sobre literatura infantil. Aqui e lá no Instagram eu divido com vocês as minhas descobertas e o que eu acho que é importante que vocês ofereçam para as crianças. Se você é novo por aqui, já te inscreve no canal e ativa as notificações para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo, tá? Esses assuntos, como a morte ou sobre de onde vêm os bebês, são assuntos que a gente tem uma certa dificuldade de falar, né? Porque muitas vezes a gente também tem uma certa dificuldade de entender. Não a de onde vêm os bebês, né? De onde vêm os bebês a gente sabe. Mas é difícil saber como falar sobre isso de uma forma que as crianças entendam. Por isso, muitas vezes, a gente inventa histórias e às vezes inventa mentiras para as crianças. Ah, os nenês são pescados no rio, ou a cegonha entrega os bebês, ou alguma outra história que não é a verdade. Da mesma forma, falar sobre a morte, sobre o fim da vida, é um assunto complexo e complicado. E eu não tenho nenhuma fórmula para passar para vocês, assim, porque também eu não tive ainda essa experiência de estar com uma criança e precisar explicar esse tipo de coisa para ela. Mas eu tendo a acreditar que o melhor é falar a verdade, falar aquilo que você acredita que seja, né? Aquilo que você acredita que acontece quando chega o fim da vida. Não adianta mentir para as crianças, inventar histórias que sejam mentiras. Quanto mais verdadeiro a gente for, melhor para o nosso relacionamento com as crianças. Porque quando a gente mente para uma criança, na hora que ela descobre, a confiança que ela tinha em nós se abala. Então, eu já disse que eu não sei assim qual é o melhor caminho para sair de uma pergunta dessas que deixa a gente meio na saia justa, mas eu quero apresentar para vocês um autor que na verdade eu até já mostrei ele aqui talvez em algum vídeo mostrando um livro, que gosta de trazer esse assunto. E ele não traz esses assuntos complexos da vida de uma forma boba, que infantiliza as crianças e que tenta enrolar elas. Ele traz ali a conversa para o jogo, para que você possa conversar com a criança e para que ela possa ir construindo a sua compreensão de mundo, sabe? Esse autor é o Wolf Ehlbruch. Aquele que eu não sei falar, ó, vou até pôr aqui, ó. O Wolf Ehlbruch. Entendeu? Esse aí. Esse é o autor. Ele é um autor e ilustrador de livros infantis alemão e é uma figura muito importante na literatura contemporânea. Ele ainda está na ativa, né, escrevendo, publicando livros, recebendo muitos prêmios, inclusive, e a grande característica, né, do trabalho dele é justamente trazer esses temas adultos, esses temas complexos, de uma forma inteligente para as crianças, de uma forma que não trata as crianças como pequenos seres bobinhos. Eu conheci esse autor através do livro Pato, a Morte e a Tulipa, que foi lido para mim numa aula por uma professora, mas eu já adulta, né? Foi uma aula na faculdade. E eu confesso que eu estranhei muito esse livro. Eu não posso dizer que seja um livro que eu goste, mas eu também só ouvi ele 2 vezes. E atualmente ele tá esgotado, não consegui ler ele assim depois, sozinha, vendo o que eu não gosto, o que eu gosto. E às vezes tem isso, às vezes eu tenho isso com alguns livros, eu não consigo gostar deles de primeira, eu preciso dar uma remexida, assim, né, uma ruminada no livro para saber se eu gosto ou não, se eu gosto da forma como esse assunto é abordado. Mas enfim, o Pato, a Morte e a Tulipa é um dos livros mais conhecidos dele por aqui e fala sobre a morte. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, acho que vale a pena. É um livro que faz a gente pensar e que incomoda. Depois, eu comprei esse livro aqui que eu acho muito legal. A Grande Questão. É um livro que fala sobre o porquê que a gente tá aqui, né? Por que a gente tá aqui? Por que você tá aqui? Por que você tá no mundo? Por que eu tô no mundo? Por que eu tô no YouTube? Ele fala sobre o nosso propósito de vida, sobre a razão da nossa existência. E ele traz isso de uma forma muito legal, assim, sem trazer uma resposta pronta, justamente para provocar o pensamento. O livro já começa assim: é para festejar seu aniversário que você está aqui na Terra? Responde o irmão. E o gato diz: você veio ao mundo para ronronar e um pouco também por causa dos ratos.
O piloto diz: você está aqui para beijar as nuvens. O livro é bem bonito, não estou mostrando, né? Desculpa. Cada um vai respondendo a essa questão de acordo com o seu ponto de vista, de acordo com aquilo que é importante para si. É um livro muito interessante e eu acho muito legal que aqui no final ele tem uma parte para a gente escrever, ó. Ele tem aqui uma folha pautada com a data e a resposta. Quando você crescer, vai encontrar outras respostas para a grande questão. Aqui seria então para a gente escrever a data e as respostas do porquê você está aqui. Acho que é uma atividade e um registro muito interessante para a gente ter. E o outro livro que eu tenho dele é um dos meus favoritos. É esse aqui. O Urso que Queria Ser Pai. Esse eu já mostrei no vídeo que eu apresentei o Clube Quindim para vocês, que foi por lá que eu recebi. Mas eu vou mostrar de novo, porque ele é muito legal. O urso acorda lá da hibernação. Acorda assim, pobrezinho. Aí ele, né, se recompõe. E aí ele começa a pensar, assim, uma coisa que ia ser muito legal agora que ele tá grande e forte, se ele pudesse ser pai de um ursinho. Mas ele não sabe como que ele pode fazer pra ser pai. Aí ele pergunta, ele sai perguntando. Aí pergunta pra vários animais. E cada animal dá a sua resposta de acordo assim com aquilo que acredita ou que já ouviu. Que aí são aquelas histórias da cegonha, de pescar o bebê embaixo da pedra, pescar o bebê, né, sentado na ponte. Até falando nisso, qual é a história que circula na tua família sobre de onde vêm os bebês? Tem alguma história diferente? Qual é? O que te contaram? Conta pra mim ali nos comentários, eu gosto de saber dessas coisas. Mas voltando pra cá, ele vai perguntando e vai tentando fazer o que os animais dizem pra ele que é preciso fazer pra conseguir ter um bebê, né? Pra conseguir ser pai. Até que em um momento ele encontra uma ursa, ou melhor, uma ursa encontra ele. E aí eles conversam sobre a história que eles ouviam quando eles eram bebezinhos. A história que eles ouviam tinha alguma coisa a ver com uma nuvem milagrosa. Eles conversam um pouco sobre essa história da nuvem milagrosa, mas aí a ursa diz que não lembra e ela diz assim pra ele: se você quiser vir comigo um pouco, na próxima primavera podemos estar com os filhotinhos muito lindos. E aí eles saem e vão arrumar bebês. É meio estranho, né? Como é que a gente vai falar sobre isso com as crianças? Não sei. Como é que você fala sobre isso com as crianças? Me conta, eu quero saber, porque não tenho experiência prática nisso. Eu achei super divertido. Realmente, assim, não sei como eu vou falar sobre esse assunto com as crianças quando eu tiver os meus filhos curiosos sobre isso. Mas, até você já falou sobre isso com as crianças? Como é que foi? O que você contou? Conta os causos, eu gosto desses causos. Conta pra gente ali nos comentários. Esse autor tem outros livros, mas os que eu conheço mesmo são esses 3 que eu falei. Além desses 2 livros que eu mostrei pra vocês, eu tenho também esse aqui, A Criação, onde o Wolf Elbruch é o ilustrador. Ele fala da criação bíblica mesmo. Ele fala da criação no ponto de vista de quem estava com Deus já lá no início, antes de tudo ser tudo. É meio louco, assim, mas é muito interessante porque faz a gente pensar em questões que eu lembro que eu tinha muito, assim, quando eu era criança. Então, já que eu estou falando, eu sou cristã desde que nasci, né? Fui criada dentro do cristianismo. Então, eu acredito, né, que o mundo e tudo é obra de Deus, de um Criador. E esse livro aqui eu achei ele muito legal. Eu ainda estou refletindo um pouco sobre ele, porque faz pouco tempo que eu li pela primeira vez. Mas ele fala um pouco sobre o que era esse nada, quando não tinha nada. Porque não dá pra não ter nada, né? A gente não consegue entender esse nada. E eu lembro que essa era uma questão que eu tinha quando eu era criança. Esse livro aqui foi muito interessante pra pensar um pouco mais sobre isso. Não traz nenhuma resposta pronta, mas eu acho que nem é isso que a gente quer, né? O legal é quando a gente consegue pensar e criar as nossas possibilidades. E por hoje é isso. Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Me conta lá embaixo nos comentários se você tem algum caos aí sobre como foi contar para as crianças de onde vêm os bebês. E se você gostou do vídeo, por favor, curte, deixa o teu joinha e manda ele para outra pessoa que pode gostar também. Por hoje é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!